Tem uma semana que eu tô usando o Moto One Vision e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Fala pessoal, eu sou o André e tô aqui hoje para conversar com vocês sobre o Moto One Vision, o último aparelho lançado pela Motorola depois de toda a família Moto G7, enfim, tem muito modelo aí da Motorola no mercado, mas hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o Moto One Vision, esse smartphone que tem uma tela bem diferente do que a gente conhece e um pequeno furo aqui na parte de cima do visor. Olha só como ele é um pouco avantajado, mas enfim. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, porque antes eu quero pedir logo no início do vídeo para que vocês desçam o player aí, se inscrevam no canal, porque a gente está chegando a quase 60 mil inscritos. Isso é uma marca muito legal pra mim. Eu tô bem feliz, eu nunca tive tantos novos inscritos chegando igual tá tendo agora, então eu tô muito feliz com isso, mas agora vamos falar do Moto One Vision. Eu começo falando dele, só um disclaimer aqui, não é um review final ainda, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo mais detalhado sobre o Moto One Vision e aqui é só algumas coisas que eu considerei nessa última semana que eu tô usando ele. Eu fiz um unboxing, já tá no canal, vocês viram aí, e esse aqui é um vídeo de experiência de uma semana, tanto que eu não vou falar muito de câmera, enfim, vocês vão ver aí que é mais uma experiência de primeiras impressões, uma semana com o Moto One Vision, e eu começo falando da tela, porque aqui é uma tela Full HD de 21:9. Eu nunca tinha usado um smartphone com essa proporção de tela, de 21:9. Pode soar um pouco estranho no início, mas depois não faz tanta diferença assim, porque, cara, o 21:9 nada mais é do que a tela um pouquinho mais esticada e que é perfeito para poder, por exemplo, fazer o scroll ali do feed do Instagram, do Facebook, enfim. Para consumo de vídeo, por exemplo, YouTube, Netflix, pode ser que você fique um pouco incomodado, porque ele vai gerar duas barras pretas na lateral do vídeo, bem grandes. Talvez você não goste disso, mas sendo bem sincero com vocês, não muda nada, não muda nada na usabilidade. Para quem está acostumado com smartphones na proporção 18:9, vai sentir uma diferença menor do que quem está vindo de um smartphone, por exemplo, na proporção 16:9, porque aí sim vai mudar muita coisa, né? Você vai de um formato normal de vídeo para um formato muito mais esticado. Mas, como eu falei com vocês, ele é compacto na mão, então acaba não sendo desconfortável para usar, nem nada disso. E ele tem um feed de rolagem do Instagram, do Facebook, que acaba compensando esse pequeno detalhe. Se você está em dúvida se isso vai ou não afetar no seu tipo de uso, eu sugiro você, por exemplo, ir numa loja, sei lá, uma loja de quiosque de shopping da Motorola ou de alguma operadora, ou se você não tiver essa disponibilidade, veja mais vídeos a respeito do Moto One Vision, que, assim, não faz diferença, sério, não faz diferença. Mas é uma tela de boa qualidade, é uma tela muito brilhante e eu estou satisfeito com ela, sabe? É uma tela que não foge nem pro pior, nem pro melhor, não é uma tela tipo a do Zenfone 5 que tem certificação DCI-P3, que as cores ficam muito mais realistas, mas é uma tela Full HD no padrão Motorola, o que a gente já conhece da linha Moto G7 e tudo mais, é uma boa tela sim. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre desempenho aqui, porque é a primeira vez que a Motorola usa um processador Exynos, ou seja, fabricado pela Samsung nos seus dispositivos. Isso significa que ele não está usando o Snapdragon, que é a família comum que eles usam, mas não fez diferença também, porque assim, é claro que uma vez ou outra você vai sentir uma diferença, principalmente na compatibilidade de aplicativos, mas hoje em dia a Exynos, né, a linha Exynos é tão grande quanto a da Snapdragon, e quando você vai pensar em otimização para a plataforma, né, para o chip que é usado nos smartphones, acaba não fazendo diferença se você está usando um Exynos ou um Snapdragon. É claro, por exemplo, que a linha Snapdragon, né, a família de processadores da Qualcomm tem tecnologias que acabam sendo mais vantajosas para o uso diário. Por exemplo, o aptX. Eu tenho fones de ouvido aqui que tem essa certificação aptX HD, que só é uma tecnologia proprietária da Qualcomm, ela não existe nos chips da Samsung, nos chips Exynos, né? Tem também a parte, se você for olhar de benchmark e tudo mais, pode ser que a linha Snapdragon tenha
performance e recursos que você consegue tirar mais vantagem, principalmente na parte gráfica, por exemplo, renderização de imagem, de GPU, enfim, tem coisas mais, eu não diria que são mais interessantes e nem melhores, porque no final das contas você consegue rodar os jogos, você consegue ter uma experiência satisfatória, seja de jogos, de vídeo e tudo mais. Então assim, pode ser que se você quer alguma coisa muito específica, ir para uma linha Snapdragon, ir para um smartphone que tenha um processador Snapdragon, seja mais inteligente. Mas se você for parar para pensar no seu uso normal, no uso diário, não tem nada que rode na linha Snapdragon que não rode na linha Exynos. Então não precisa ficar com esse tipo de preconceito, Exynos é pior do que Snapdragon. Cara, não. A gente já chegou num ponto que esse tipo de diferença tá nos detalhes, sabe? É claro que os detalhes fazem a diferença e tudo mais para ter uma experiência mais imersiva, enfim, esse tipo de coisa. Mas se você não é um cara muito específico, se você não quer uma coisa muito específica, não vai fazer diferença para você. Mas você vai conseguir rodar tudo que você quer, sei lá, um jogo ou algum aplicativo específico, tanto no Moto One Vision, que tem um processador Exynos, quanto, por exemplo, no Zenfone 5, no Moto G7 Plus, enfim, outros devices que tenham processadores Snapdragon. Não precisa ficar com preconceito por isso, porque é bobeira. Muita gente veio me perguntar, falando assim, André, o que você acha do Moto One Vision com Exynos? É pior? É melhor? Eu falei assim, cara, hoje em dia a gente já chegou num ponto que essas minúcias não fazem diferença para o uso cotidiano, para o uso que a gente dá para um smartphone. Inclusive, essa era uma das minhas curiosidades quando eu peguei o Moto One Vision, porque, poxa, a gente conhece a Samsung aí deixando os smartphones bem lentos. Não é que eles deixam os smartphones lentos, né? Mas os smartphones da Samsung ficam lentos com o passar do tempo. É claro que isso tem uma certa culpa do processador, mas também entra a personalização da interface do Android que a Samsung faz. Então eu acho que tá mais para esse lado do que pro lado de processador. Aqui no Moto One Vision a gente tem basicamente a mesma cara que a gente tem na linha G7, na família G7. Ele tem um Android Pie, ou seja, um Android mais atualizado. Inclusive tem a navegação por gesto aqui, você consegue navegar usando os gestos. É do mesmo jeito, tá? Não tem essa diferença. A grande diferença da família Moto One Vision, ou seja, dessa nova categoria, dessa nova família da Motorola, é que por ser da classe Android One, você acaba tendo uma certa velocidade a mais na hora de atualizar o Android. Então é só isso a diferença, tá? Então assim, eu não vou comentar muito sobre câmera, apesar que os resultados estão bem interessantes. Eu fiz algumas fotos tanto ao ar livre com boa luminosidade e também com baixa luminosidade, eu estou muito satisfeito. É um sensor, principalmente a câmera frontal, é um sensor bem legal, resulta em fotos bem interessantes. Mas é basicamente isso que eu tenho para falar nesse vídeo. É um smartphone que eu tô gostando bastante de usar, tem uma experiência legal, a tela é muito bacana e, claro, tem a velocidade e, cara, tem a performance de um smartphone intermediário premium do jeito que a gente espera. É basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do Moto One Vision, deixa aí na seção de comentários desse vídeo, porque eu vou fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês e, claro, vou fazer o review dele também, né? Então é isso. Gostaram do Moto One Vision? O que vocês mais querem saber sobre esse cara? Eu acho que o maior hype tá sobre as câmeras. E a partir dessa semana eu vou começar a colocar algumas fotos lá no meu Instagram, fazer alguns stories com ele também. Então se você tiver essa dúvida, se você tiver essa curiosidade, cola lá pra gente conversar um pouco mais. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.